Boa noite, boa tarde ou bom dia, dependendo da hora que você estiver nos vendo aqui. Mais uma vez, canal Cidades Podcast, agora já no 10º episódio, na nossa parte 2, falando de captação de recursos. Mas, como sempre, queremos agradecer aqui a Five Star, o espaço que aqui a gente divide com eles, que é o nosso grande patrocinador, e também a vocês que estão aqui sempre prestigiando. Coloquem aí no YouTube, compartilhem e participem, façam perguntas, porque agora a gente está em outro tema. Eu tenho certeza que a gente vai falar de coisas interessantes para vocês aí que estão pensando em captar recursos. Da última vez que a gente esteve junto, eu fiz um apanhado conceitual do que seria a captação, especialmente a captação de recursos. E a gente falou que existem vários tipos de captação de recursos. Só que no finalzinho a gente estava dividindo, para ficar mais fácil didaticamente, entre aqueles recursos que são públicos e os recursos que são privados. E hoje a gente prometeu e vai cumprir. Nós vamos agora abrir um pouco, detalhar um pouco do que seriam os recursos públicos e aqueles que seriam os recursos privados, né? Que todos eles fazem parte de estratégia, que foi a palavra-chave que a gente encerrou no nosso último episódio, que a gente estava mencionando a importância da estratégia, né? A gente deu alguns exemplos aqui de captação do dia a dia, só que agora a gente vai começar a fazer uma abordagem mais profissional, ou seja, onde a gente vai captar recursos? Será que o seu município, por exemplo, capta recursos? Será que um artista é capaz, sozinho no seu CPF, de captar recursos? Uma associação, um sindicato, uma entidade pública ou privada é capaz de captar recursos? Porque é importante a gente ver que seria impossível na contabilidade, a gente viu isso no orçamento público, que a gente consiga, sozinho, muitas vezes, a partir de receitas. Isso pode acontecer até com vocês no dia a dia, né? A gente deu o exemplo lá do dia a dia de você construir uma casa. Será que só com a receita que você tem guardado, o dinheiro guardado, você seria capaz de reformar a sua casa? Possivelmente não. Aí você vai pegar um empréstimo. Na hora que você vai pegar um empréstimo bancário, o que você está fazendo? Captando recurso. Na hora que o seu parente vai dar tijolo e cimento para a reforma da sua casa, é uma forma de captar recurso. Então, na hora que um artista precisa comprar um instrumento, na hora que o artista precisa construir um show, um festival, ele não vai captar recurso? Será que ele tem dinheiro ou recurso, que dinheiro é uma parte desse recurso, suficiente para elaborar um show? Será que a festa junina, que nós estamos chegando cada vez mais perto, né, da festa junina, será que uma prefeitura tem dinheiro suficiente para tocar a festa junina? A festa de São João? Contratar show, contratar o artista? Ou ele precisa captar recursos fora, né? Lembrando que quando a gente fala de captação de recursos, voltando, o patrocínio de uma empresa faz parte da captação de recursos, né? Então, quando o prefeito abre um chamamento público, por exemplo, para um grande evento, um festival, um carnaval, por exemplo, existem várias prefeituras que utilizam da Lei Rouanet, por exemplo, para tocar o carnaval.
é uma forma, inclusive híbrida. Lei de incentivo é uma forma híbrida de você captar recurso. Por quê? Porque você usa o recurso público indiretamente, através da renúncia fiscal. Nós vamos ver isso nos nossos próximos episódios. Então você vê que é um universo muito vasto esse da captação de recursos e que ele envolve muitos atores. E é muito interessante porque aqui no Brasil, só de uns 50, 40 anos para cá, é que a gente começou a entender esse processo, né? Especialmente, eu vou dar o exemplo sempre da questão da cultura, que é muito forte, que basicamente a cultura hoje no Brasil, ela só consegue produzir eventos através, por exemplo, das leis de incentivo, não é? E elas sejam diretas ou indiretas, seja de fomento ou não fomento. O cinema nacional, por exemplo, ele recebe muito incentivo, né, de recursos públicos. E aí, o cinema, ele não envolve só o filme, mas envolve equipamentos, envolve materiais, envolve muita coisa. Então, quando a gente fala de recursos, de novo, voltando ao episódio anterior, nós não estamos apenas falando de recursos financeiros, não é só de dinheiro. Muitas vezes, de máquinas, de equipamentos. Mas vamos ser mais didáticos agora e vamos destrinchar os dois blocos que a gente se referiu lá no último episódio. Bloco 1, que são os recursos públicos. Eu vou citar aqui, depois nós vamos falar de cada um. Dentro do bloco de recursos públicos, eu destaco os editais, especialmente os chamamentos públicos. Se nunca alguém viu, mas nós vamos exemplificar nos próximos episódios, é muito comum que municípios e governos estaduais, especialmente, façam chamamentos públicos para dezenas de possibilidades para atrair a iniciativa privada, por exemplo, ou atrair as organizações sociais para contribuir, que muitas vezes, e é muito comum isso, a prefeitura não tem a capacidade técnica ou um grupo de pessoas suficiente que domine um determinado assunto. Vamos colocar aqui um que é muito comum, na área de catadores de lixo, por exemplo. Essa área ambiental é muito difícil que um governo do município, se for um município pequeno, ele consiga dominar completamente para atuar em alguma limpeza de rio, em alguma atividade específica. E é muito comum que o município faça, então, um edital de chamamento público, trazendo empresas e ou organizações sociais para fazer esse tipo de trabalho. E aí quem vai fazer esse trabalho? São engenheiros ambientais, né? São mão de obra específica que vai atuar por 1, 2, 3, 4 anos num determinado projeto. Terminou o projeto, terminou o período, encerra-se a etapa. Então, esse é o primeiro que eu destacaria no bloco 1. O segundo que eu destacaria no bloco 1 é emendas parlamentares. Nós falamos de emendas parlamentares lá nos episódios anteriores, quando a gente estava falando de orçamento público. Só que o enfoque era diferente. Agora nós vamos dar um enfoque para o fluxo, né? A ligação, o link que você faz da emenda parlamentar com o dinheiro chegando ao público interessado. Então, quem é o público interessado? Quem serão aqueles que vão utilizar-se das emendas parlamentares, que é um recurso público, para efetuar um projeto, por exemplo. Aí fica a pergunta, tá? A pergunta para vocês: será que uma emenda parlamentar ela consegue atender a um festival de música? Será que uma emenda parlamentar ela consegue atender uma reforma de um hospital? Será que a emenda parlamentar consegue trazer asfalto para a sua rua?
E olha que eu acabei de falar de 3 projetos e 3 ações completamente diferentes. E eu vou dar só o primeiro spoiler. Sim, a resposta é essa, pode, mas existem caminhos diferentes para chegar a esse final da história. São caminhos diferentes. O terceiro o item importante desse bloco é os convênios e os contratos de repasse. Existem vários convênios do governo federal, do governo estadual, com entidades. Isso não é um percentual elevado, não é algo tão relevante quanto uma emenda parlamentar, mas ela faz volume. Então, existe transferências entre a União, Estado e município, e nós vimos isso no orçamento, que elas são automáticas. E esses recursos, eles são destinados especialmente, relembrando lá atrás, para a saúde e para a educação. Então, são contratos que são feitos, muitas vezes, diretamente entre a União e o município. Isso é uma forma de captação de recursos? Sim, é automática, mas está dentro do nosso escopo, né? Tudo isso nós vamos detalhar, tá, gente? Eu estou só citando cada um. Temos também um quinto item aqui que tem a ver com os recursos públicos, que são os termos de fomento e de colaboração. Eles são termos criados no marco regulatório que nós já citamos aqui também, de 2014, quando foi modificado a lei das OSCs, que é o chamado MIROSC, né? Que é o marco regulatório das OSCs, que fez uma alteração jurídica no que a gente chama de parcerias. Então, as parcerias passaram a ter outro teor, e nós vamos ver isso também. Para cada uma, nós vamos dar vários exemplos, porque sem exemplos fica difícil de vocês entenderem, né? Um sexto item também muito importante aqui são as transferências dos ministérios, né? As transferências dos ministérios, eles são quase todos hoje centralizados na plataforma Transfere.gov. Quem tiver curiosidade, já falei isso lá no orçamento, quando a gente estava falando de orçamento público, entre aí na internet e coloque Transfere.gov. E aí você vai navegar e lá o próprio no caso o Congresso, né? Diretamente lá no Congresso você vai ver que o Transfere.gov é um mecanismo que liga hoje deputados e senadores com os projetos que estão nos ministérios, tá? Então, todos os ministérios praticamente hoje estão dentro do Transfere.gov. Você quer saber, por exemplo, se tem algum projeto indo para alguma cidade do seu município e que está dentro ou fora de emenda parlamentar. Não precisa ser emenda parlamentar, você vai ver no Transfere.gov, tá? Estou achando aqui que depois que eu vi alguns relatos de seguidores, que nós vamos ter que fazer mais adiante, nós vamos ter que mostrar em detalhes como é que funciona a Transfere.gov, porque a quantidade de ministérios que estão levando, né, para a plataforma é tão grande, só faltam 2 ministérios para migrar para o Transfere.gov, que é o da saúde e da educação. Os outros todos já estão no Transfere.gov. Tá. Como o sétimo item que eu destaco aqui, que ele é híbrido, que nós falamos aqui agora há pouco, são as leis de incentivo. Aí nós temos as leis de incentivo mais amplas e conhecidas, como a da cultura, que é a chamada de Lei Rouanet, a do audiovisual, a do esporte, que tem maiores volumes. Mas nós temos alguns que são chamados fundos públicos, que não deixa de ser uma lei de incentivo, que são até mais antigas do que a Lei Rouanet. Por exemplo, para criança, adolescente e idoso. Existem fundos já tradicionais, isso vai direto para os municípios, e quem hoje está me ouvindo aqui e trabalha em alguma secretaria de município sabe que são muito antigos, né? Que é o fundo
da criança e adolescente, o fundo do idoso, são fundos de incentivo, que eles são apenas de 1%, menores do que o fundo da Lei Rouanet, que vai de 1 a 4%, menor que a do esporte, mas que eles têm uma tradição muito forte e que hoje transitam com muito mais facilidade dentro dos municípios, mas nós vamos, sem dúvida nenhuma, voltar nesse assunto. E por último, nessa lista do bloco 1 dos recursos públicos, estão as doações. As doações, eles são, em tese, de tudo aquilo que o governo federal, principalmente, mas pode ser estadual também, gente, está em desuso ou ocioso. Na maioria das vezes, esses casos, eles caem em equipamentos, em materiais que já não estão em uso e eles regularmente, anualmente, normalmente, eles são colocados para doação. Exemplo, uma escola, né, que já está renovando o seu mobiliário, ele ao invés de jogar ainda aproveitando uma parte de cadeiras, carteiras, mesas e móveis, ele faz doações, né? Isso de forma legal, via edital, né? E chama as entidades, né? E normalmente são entidades sociais que fazem trabalho já há muito tempo, né? Que tem que comprovar esse trabalho. E se você aí hoje, por exemplo, está numa entidade que quer pesquisar isso, é fácil de pesquisar. Praticamente todos os ministérios dispõem de doações anuais de equipamentos, e pode ser computador, pode ser aparelho de ar-condicionado, ventilador, mesa, cadeira, enfim. Essas doações elas acontecem em todos os ministérios e secretarias. Aí você tem que fazer uma pesquisa, né? Aí no seu estado, por exemplo, ver se você tiver aí uma organização social e você tem essa necessidade, isso acontece, tá, gente? Então a gente fechou o bloco 1. O bloco 1 seriam todos esses recursos públicos. Vamos partir aqui para o bloco 2? O bloco 2 seriam todos os recursos privados, que, em tese, gente, em tese, eles são menos regulados, só que eles são em um volume bem menores. Aqui no Brasil, captação de recursos ligado a recurso público é muito maior. O volume sempre gira em torno de bilhões e trilhões dentro do orçamento público. Em alguns países, como os Estados Unidos, existe um equilíbrio maior entre a captação de recurso público e a captação de recurso privado, porque, de fato, as empresas americanas, eu vou pegar os Estados Unidos como referência, as empresas americanas elas têm o hábito, a cultura e a tradição de fazer doações, de fazer patrocínios, de fazer parcerias. Então é mais comum que exista um volume grande na área de recursos privados do que, por exemplo, no Brasil. Aqui no Brasil nós estamos engatinhando. Nós temos hoje bancos, construtoras, redes de televisão, nós temos várias empresas que hoje fazem doações, patrocinam, parcerias, mas ainda bem menor do que encontrar nos recursos públicos. O volume é bem menor. Então, o primeiro da lista, nessa área de recursos privados, são as doações diretas, né? A doação direta é a mais fácil de entender, né? São pessoas físicas ou empresas que doam voluntariamente, muitas vezes sem exigir nenhuma contrapartida. Então, um milionário é capaz de, antes de morrer, né? O cara é um grande empresário, resolve doar para uma entidade, alguma coisa, pode doar uma casa, pode doar um carro, pode doar um volume de recurso. Isso acontece.
A segunda, que é a mais conhecida de todas, é o patrocínio, né. O patrocínio, ele tem uma estratégia que eu costumo dizer que ela é uma estratégia bipolar, ao mesmo tempo que ela patrocina, mas ao mesmo tempo que ela tem algum interesse em ter um retorno institucional. Então, normalmente, quando existe um patrocinador, eu vou citar assim, no carnaval, por exemplo, um patrocinador, não vou citar o nome para não puxar saco de nenhuma empresa, mas é comum que exista patrocínio de bebidas alcoólicas em carnaval, né? Vocês devem ter reparado. E qual é o interesse que teria essa marca? Era não só vender a marca, como também vender a bebida, né? Seja cerveja, cachaça, o que importa. Então é muito comum que em grandes eventos os patrocinadores tenham interesse também, não só de bancar financeiramente, mas também de ter retorno. Retorno na sua reputação, retorno na sua marca. Um terceiro que é bem conhecido também são as parcerias. Diferente do patrocínio, a parceria, ela muitas vezes não envolve nenhum dinheiro, né? Então, elas são uma cooperação que acontece entre empresas, instituições, e aí ela vai entrar com uma parte desse evento ou dessa ação. Pode ser com uma estrutura, pode ser com a equipe, pode ser com serviços. Muitas vezes a parceria que, por exemplo, quem está acostumado com fazer eventos culturais, esportivos, muitas vezes o parceiro é o prefeito ou o município. O que ele faz? Ele vai doar o espaço, ele vai doar o ginásio para uma partida, ele vai doar um auditório para uma palestra. Então ele faz a parceria. Ele não entra com dinheiro, mas ele entra com algum tipo de colaboração. E às vezes a colaboração é um espaço físico, por exemplo, ou é um serviço, ele coloca pessoas lá para ajudar no evento. Então, essa é a parceria, que também é bem utilizada, viu? Muito utilizada na área dos recursos privados. E existe uma que é menos usada aqui no Brasil, que é o investimento social privado. Então, assim, acontece, não é tão comum quanto eu estava citando da participação em outros países de empresas, mas que instituições, fundações, empresas, elas se envolvam com causas sociais, né? Aí eu não vou citar também nenhuma para não defender a emissora A e B, mas é muito comum que empresas de TV e de mídia façam esse tipo de trabalho, que muitas vezes é para ajudar de forma voluntária, né? Em algumas situações de emergência. Isso é muito comum, especialmente quando você tem, sei lá, um desastre, um desajuste, uma enchente, alguma coisa que a empresa ela se comova e mobiliza a sociedade, né? Ela vai mais rápido às vezes do que o município, né? Então uma empresa de televisão, por exemplo, às vezes ela consegue agir mais rápido do que o município em determinada situação. A outra que é bem comum e ela é muito atual, ela é muito contemporânea, é o que a gente chama de financiamento coletivo, que em inglês quer dizer crowdfunding, que é uma forma de utilizar os recursos digitais, principalmente, né? E acho que todo mundo já viu a famosa vaquinha, né? A famosa vaquinha, ela nada mais é do que um crowdfunding, né? Que é um nome em inglês para que quer dizer financiamento coletivo, que é para juntar contribuições de pessoas para um determinado evento, uma atividade qualquer, e que você consegue mobilizar várias pessoas, muitas vezes não é só dinheiro, muitas vezes é por uma causa, né? Mas muitas vezes é para juntar um dinheiro para ajudar em alguma atividade. Pode ser uma atividade mais caridosa de ajudar um hospital, uma pessoa doente, uma coisa do tipo, mas é um mecanismo muito utilizado hoje. Existem vários.
Hoje, se entrar na plataforma, está cheio de aplicativos aí, pelo menos uma meia dúzia aqui no Brasil, que cuidam do crowdfunding. E por último, os editais privados, que são chamadas públicas porque elas são lançadas por empresas, fundações ou institutos. Elas funcionam semelhante aos editais públicos. Elas têm regras, têm critérios, têm prazo. Então, ele é muito comum, vocês vão ver aí, em bancos privados. Em bancos privados, instituições privadas, construtoras. Eu não vou citar aqui também nenhum banco por hoje, mas ela é muito forte entre os bancos. Quase todos os bancos privados do Brasil, elas têm editais privados, tanto na área da cultura, do esporte, da educação. Quem tiver curiosidade, puxa aí os bancos e vocês vão ver que todos eles têm essa iniciativa. As construtoras gigantes do Brasil também têm, né? E algumas empresas privadas na área de energia, na área de combustível, elas também têm editais privados, que também têm suas regras, né? É como eu disse aqui, são até muito parecidos, os editais se parecem muito com regras e critérios de editais públicos, mas o dinheiro, na hora de pagar, ele não é dinheiro público, é dinheiro privado. E outra, costuma ser com valores inferiores a de bancos públicos, por exemplo. Que eu até não falei da outra, em outra situação, mas tem alguns bancos públicos que eles são de categoria mista, né? Então ele tem acionistas, então tem bancos públicos, acho que eu posso citar aqui, porque os federais hoje só tem praticamente dois grandes bancos, que é Banco Brasil e Caixa Econômica, por exemplo. Eles têm editais anuais, especialmente na área da cultura e do esporte. Muito forte. Inclusive a Caixa está tendo muito, a Caixa Econômica tem trazido muitos editais interessantes na área ambiental, coisa de mais de uns 5 anos para cá. Então você vê que o universo da captação de recursos, ele é muito vasto. E hoje aqui eu só relacionei o básico que a gente vai aprofundar nos próximos episódios. Então fiquem atentos, porque nós estamos só na parte 2 dos recursos, da captação de recursos. Nós estamos finalizando hoje a parte 2, mas vem aí muito assunto para captação de recursos. Acompanhe a gente e até o nosso próximo episódio.